bem. Vamos para mais um vídeo, né, o módulo 5, que a gente vai falar sobre transformada de Fourier. A gente viu um vídeo para trás aí que existem algumas formas, né, de se implementar, processar, né, um sinal através da decomposição e síntese desse sinal, né? Decomposição, processamento e síntese do sinal de resposta. Uma forma de fazer isso é através da decomposição pela função impulso, pela função delta, como a gente viu, e utilizar a convolução, né, através do conhecimento da resposta ao impulso do sistema que a gente está projetando ou que a gente quer conhecer. Outra maneira de se fazer isso é através da decomposição de um sinal através de ondas de forma básica, com componentes de uma forma básica, componentes essas com amplitudes e frequências diferentes de acordo, né, com o sinal de entrada. A gente sabe que Fourier utiliza-se, né, a senoide para fazer isso, mas poderia ser outras formas de onda, como a gente vai comentar aqui, né? O Fourier disse algo parecido com: todo sinal periódico pode ser representado pelo somatório de senoides com amplitudes e frequências apropriadas, né? Por que senoides? Porque é uma função, né, fácil de trabalhar, né? A senoide tem uma característica que é a fidelidade senoidal, né? Você converte uma senoide, você gera outra senoide. Então, ela não sofre alteração de forma, né, nem de frequência. Poderia ser outra forma sem ser senoide, uma triangular, uma quadrada? Poderia, né? Só que daria muito mais trabalho para processar. Então, utiliza-se a senoide, que é uma forma mais fácil de se trabalhar. A transformada de Fourier, na verdade, se agrupa em 4 possibilidades, né? Sinais contínuos aplicadas a sinais contínuos e aperiódicos, né? Que seria a transformada de Fourier. Sinais contínuos e periódicos, sinais discretos e aperiódicos e sinais discretos e periódicos. Dessas 4, né, essas 2 aqui não se aplicam porque a gente não está usando sinais contínuos, nós estamos usando sinais discretos. Como está nesse slide aqui. Sinais contínuos, sinal contínuo aperiódico ou contínuo periódico. Então, não é o nosso caso. Sinal contínuo aperiódico possui um problema, né? A gente tem que utilizar uma transformada que utilize sinais finitos, né? Olha lá, todos os 4 membros da família de transformadas de Fourier assumem sinais de duração infinita, mas o computador só consegue processar sinais finitos, né? A limitação de memória e processamento de um computador real não permite que a gente extrapole isso para sinais de duração infinita, né? 2 alternativas: considerar um sinal com zeros fora do sinal considerado, do intervalo considerado, e com isso faz com que a gente tenha uma representação com senoides
infinitas, ou infinitas senoides. O que já mata essa possibilidade aqui também. Tá? Outra alternativa é considerar que o sinal amostrado é um ciclo de um sinal infinito. Então a gente pode ter, por exemplo, esse sinal aqui, um sinal amostrado, ele é periódico, mas a gente já mostrou essa quantidade de amostras aqui. Então a gente considera o período amostrado como sendo um ciclo de um sinal infinito. E aí a gente consegue usar a DFT. E é isso que a gente vai fazer. Né? Como é que se comporta a decomposição, né, de Fourier? Por exemplo, você tem um sinal de 16 de n amostras, você pode decompor esse sinal em 9 cossenos e 9 senos. Né? N sobre 2 mais 1 cossenos, n sobre 2 mais 1 senos. Cada uma com 16 amostras. Então aqui os cossenos e os senos com frequências e amplitudes convenientes, né? Quer dizer, com frequências e amplitudes tais, né, que somadas essas componentes resultem nesse sinal aqui. Então a gente está decompondo um sinal, repara, um sinal no tempo em uma série de sinais no domínio da frequência. A gente inicialmente vai usar a versão real da DFT, para ficar mais fácil o entendimento de como ela funciona. A FFT vai usar a DFT complexa. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Então, a DFT ela converte, né, um sinal no domínio do tempo em um sinal no domínio da frequência. Na verdade, não são sinais diferentes. É o mesmo sinal mostrado ou representado de formas diferentes. Aqui o sinal mostrado no domínio do tempo e aqui o mesmo sinal mostrado no domínio da frequência. Se aqui a gente tem a amplitude, né, de cada ponto amostrado no sinal no tempo, aqui a gente tem a amplitude das senoides, né, que vão compor esse sinal. Né? E cada posição aqui representa uma frequência específica que vai representar esse sinal. Né? Então, a posição aqui no domínio da frequência, a posição desse vetor representa uma frequência determinada e o valor que está aqui dentro representa a amplitude dessa senoide, né, ou cossenoide específica. Né? Bom, então vamos lá. DFT real converte um sinal no domínio do tempo de n amostras em dois sinais de n sobre 2 mais 1 elementos no domínio da frequência. Né? Esses dois sinais aqui. O sinal de entrada no tempo contém as amostras do sinal a ser decomposto. E os sinais de saída, frequências, compõem as amplitudes dos senos e cossenos, eu disse, né?
E a gente tem aqui, ela você pode converter de um domínio para o outro, da mesma forma que, quer dizer, em todos os dois sentidos, né? Você pode converter o domínio do tempo para a frequência e o domínio da frequência para o domínio do tempo. É o mesmo sinal visto de maneiras diferentes. É dessa forma, né, que a gente obtém aqueles voltmeters, né, como é que se diz? Aqueles LEDzinhos que indicam a frequência num amplificador ou num equalizador, né? O que se faz, se for digitalmente, né? Lógico que é possível fazer aquilo de forma eletrônica, de forma analógica, mas hoje em dia faz-se esse reconhecimento das frequências componentes de um sinal de áudio de forma digital, né, em pé nas costas, e isso é reproduzido por aqueles LEDzinhos que ficam piscando na vertical, ali, dependendo da frequência, mostrando qual a frequência que está mais tem maior energia, etc. E tal. O número de amostras no domínio do tempo é geralmente representado pela letra n, sendo que n é geralmente potência de 2. Por quê? Por causa do modo de representação digital e porque o algoritmo FFT opera com um número de amostras que deve ser a potência de 2. Para a FFT funcionar e para ela ser tão rápida, tão eficiente quanto é em relação à DFT, é necessário que o número de amostras seja potência de 2. Então a gente já faz, não que seja obrigatório aqui na DFT, mas a gente já faz isso para ficar habitué, né? Ficar habitual, ficar normal, já a operação preparada para FFT. Então, as ondas senoidais e cossenoidais usadas na DFT são chamadas de funções base da DFT. As funções base da DFT são as senoides. A saída da DFT é um conjunto de números que representam as amplitudes desses senos e cossenos, como eu falei aqui, né? Esses valores são as amplitudes dos senos e cossenos, e a posição dentro desse vetor aqui, né, indica a frequência de cada seno e de cada cosseno. A soma desses vários senos e cossenos ponderados pelos coeficientes da DFT gera o sinal original no domínio do tempo. É a síntese, né? A gente decompõe em senoides e depois, se a gente quiser, vamos aqui, né? Se a gente quiser recuperar, a gente, o sinal original, a gente soma ponto por ponto aqui, né? Todas as senoides e cossenoides, a gente vai ter aqui o sinal original. Okay? A síntese, ou DFT inversa. Essas funções base da DFT, que são as senoides, né, são geradas a partir dessas duas expressões aqui, né, os cossenos e os senos, né, estão incluídos aqui, né, e a gente tem esses valores aqui calculados segundo essas duas expressões aqui, né, onde CK é a onda cossenoidal cuja amplitude é dada por isso aqui. E o ESK é a senoide dada por isso aqui, né? REX e MX são esses dois vetores aqui, né? REX e MX.
E eles são calculados, de novo, por essas duas expressões aqui. K determina a frequência de cada senoide, né? Por exemplo, K igual a 5 corresponde a uma senoide ou cossenoide que completa 5 ciclos em N pontos. A gente pode ver isso aqui, ó, nesse exemplo. K igual a 0, não completa nenhum ciclo nos 16 pontos. K igual a 1 representa um ciclo. K igual a 2 representa 2 ciclos nos 16 pontos. 3, e por aí vai. Né? 9, até o 9 ciclos. 8, né? 8 ciclos, de 0 a 8. São os 9 senoides aqui. Mesma coisa aqui. Né? Você vê que eles têm aqui uma diferença de fase, etc. E tal. Mas enfim, a ideia do K é esse késimo elemento do vetor, né, desse vetor aqui, determina a frequência de cada senoide. Tá? E como é que você sabe a frequência de cada senoide? Bom, se você sabe aqui que ele completou um ciclo nesses 16 pontos, né, você sabe a taxa de amostragem aqui, né, você calcula a frequência. Cada uma dessas senoides e cossenoides deve ter n pontos de modo que a soma delas resulte no sinal original de n pontos, tá? Que a gente já falou. Por exemplo aqui, né? Cosseno 0 e o seno 0. Tem 0 ciclos completos. Aqui um exemplo de 32 pontos. O cosseno 2 e o seno 2 tem 2 ciclos nas 32 pontos aqui. E por aí vai. Okay? Então, um exemplo, né? Determine as funções base para uma DFT de um sinal no tempo de 4 pontos. Então, aplicando aqui n igual a 4, para ir para o k igual a 0, você vai ter aqui 0, cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0. Repare que o seno de i, sendo i no inteiro, né, um número natural, seno de i, π, vai ser sempre 0. Então repara que essas duas componentes aqui, a gente tem uma observação aqui, né, de n pontos, eu gero dois sinais de n mais 2 pontos. Como é que ficam esses dois pontos aqui? Né? Ficam que eles são utilizados, né, para facilitar a matemática, sendo que os dois não têm nenhuma contribuição, esses dois pontos a mais não têm nenhuma contribuição no resultado final. Tá? Então, na verdade, efetivamente, a gente tem os n pontos a partir dos n pontos no domínio do tempo. Tá? As duas componentes a mais são as componentes de resultado igual a zero para qualquer i, né? Que não carregam informação e, portanto, não interferem na síntese do sinal original. Então a gente não precisa se preocupar com isso aqui, né? Esse mais 2 aqui. São duas componentes a mais que não carregam informação nenhuma, então para o bom andamento da matemática está tudo certo. Vamos lá. Equações que geram as amostras de saída no domínio da frequência através do... sim. Isso aqui são algumas observações, né?
O método clássico para a determinação dos coeficientes da DFT é o da correlação, ou seja, o quanto cada componente senoidal, né, interfere na produção do sinal original, né? Essa é a ideia, né? E isso é colocado em termos desse coeficiente, da amplitude de cada componente senoidal, né? Cada uma, de novo, né? Cada posição representa uma frequência e cada valor que está aqui dentro dessa posição representa a amplitude. Então, quanto maior a amplitude de cada componente desse, maior a representatividade, a maior contribuição daquela senoide, daquela frequência na produção do sinal original. Só relembrando, né? Para detectar uma forma de onda conhecida contida em outro sinal, multiplique os sinais e some os pontos do produto resultante. É a ideia da correlação. Esse procedimento fornece um número que é uma medida da similaridade entre os dois sinais. Dessa forma, as equações de análise da DFT fornecem coeficientes que são uma medida da similaridade entre o sinal sob análise e cada uma das senoides e cossenoides. Então, o quanto de cada senoide e cossenoide está dentro do sinal que a gente está analisando, né? Essa é a ideia. E daí os valores, né, da amplitude de cada senoide. Vou pular isso aqui. Bom, esses valores, essas são as expressões que vão ser utilizadas para a determinação das componentes, né, espectrais, então, de cada senoide. Cada amostra no domínio da frequência é encontrada multiplicando o sinal no domínio do tempo, é o x de i, pela onda senoidal ou cossenoidal em questão, somando-se os resultados. Então, é aquela ideia da decomposição e síntese. Em outras palavras, os coeficientes REx e IMx são o resultado da correlação entre o sinal do sinal e cada uma das funções base. Então, a gente tem uma função base multiplicado pelo iésima posição do sinal de entrada, iésima amostra, né? E o somatório, fazendo o somatório dessas correlações aqui. Assim, um pouco próximo do que a gente viu com a ideia da convolução. Né? Observação aqui, RE e IM de real e imaginário, só para manter uma nomenclatura, né? Na verdade, a gente está tratando aqui sempre de números reais. Tá? Bom, o sinal negativo no somatório dos senos serve apenas para manter coerência matemática com a versão complexa da DFT. Né? Não vai interferir na obtenção dos parâmetros, né, da parte imaginária, tá? No sentido real da obtenção do sinal, tá, de resposta. Então, só por uma questão de coerência matemática mesmo, né? E a implementação disso é conforme está aqui, né? Eu tenho aqui, primeiro é o zero, já que esse vetor Rx e o IMx vão ser acumuladores, né? Primeiro é o zero, todos os elementos deles, e depois faço
implemento, né, esse somatório aqui, né? Rx é Rx de K mais aquela expressão ali, né? E o IMX é a mesma coisa. Vai ter um número negativo aqui, mas o módulo dele, né, a gente vai usar o módulo dele. Muito bem, a gente tem aqui os dois vetores com os parâmetros no domínio da frequência, né, das senoides e das cossenoides, que representam o sinal original lá no domínio do tempo. Bacana. Como é que eu uso isso aqui? A gente tem que fazer uma transformação, né, que é a seguinte. Isso aqui, né, esses valores, né, através dessas expressões, representam o sinal no domínio da frequência numa representação gráfica retangular, né? Aqui o eixo dos reais, aqui o eixo dos imaginários. Para a gente representar isso, tem vamos dizer assim, uma significância, né? A gente consiga representar de forma gráfica, a gente tem que transformar essa representação retangular numa representação polar, em que a gente tem a magnitude e a fase, né? E essa transformação se dá pelo velho e bom triângulo retângulo, né? Aplicando Pitágoras aqui. E o que a gente vai ter, que a gente vai usar, é a componente vetorial aqui da magnitude desse vetor. É esse valor aqui, né, que a gente vai usar para mostrar num gráfico, por exemplo. Tá vendo? A representação retangular, a gente tem essas os dois gráficos, né, da parte real e da parte imaginária, entre aspas. A gente tem que transformar para essa representação de forma que a gente tenha a curva em magnitude e da fase. A fase, numa primeira instância, a gente não nos interessa para o que a gente quer aqui. O que a gente quer mesmo é a representação, a componente da magnitude da representação polar, tá? Porque aqui a gente tem, a gente consegue visualizar as componentes espectrais do sinal, né? Por exemplo, aqui, esse é um exemplinho lá que a gente fez no nosso laboratório, que eu fiz lá em outros tempos. Eu tenho um sinal aqui de 45 Hz, né, que tem uma senoide, e cada tracinho desse aqui vertical é a amplitude, né, é a magnitude de cada componente senoidal do meu sinal. Então, tirando aqui como é que eu vou dizer, as limitações da minha plaquinha lá, a gente pode ver que a gente tem uma componente de maior magnitude, que na verdade teria que ser a única, né? Porque eu só tenho um. Se eu tenho um sinal senoidal, né, eu só posso ter uma componente senoidal diferente de zero, né, que é o próprio sinal. Mas nas plaquinhas, e assim, em termos de matemáticos, é limitada, né, tem uma pouca resolução. Então, mas dá para ver que, por exemplo, quando a gente tem uma onda triangular, a gente pode ver a mesma componente fundamental e algumas componentes diferentes de zero aqui, né, que vão compor esse biquinho aqui que na senoidal não tem, né? E com a onda quadrada, retangular aqui, onda quadrada, né? Isso fica mais claro, né? Onde a gente tem a mesma fundamental aqui, né? E tem
outras componentes de maior frequência com uma amplitude mais significativa para compor essas quinas aqui, né? A gente sabe que toda quina é um componente, embute um componente de alta frequência no sinal. Então, uma demonstração aqui de como a gente pode decompor o nosso sinal e visualizar nas suas componentes espectrais, né, que a gente chama. Tá? Alguns problemas tratáveis, né, quando a gente lida com notação polar, é a questão da fase em radianos ou em graus, né, radianos ou em graus. A gente não está preocupado com fase. Bom, eu nem vou passar por isso aqui, não vai poluir aqui o vídeo aqui. Então, para que serve a DFT? Né? Tinha que estar no início, mas para análise espectral, que foi o que a gente fez. Né? A decomposição de um sinal pela DFT apresenta a contribuição de suas várias componentes sinoidais, possibilitando a identificação de frequências de maior energia do sinal ou menor energia do sinal. Né? Se, por exemplo, aqui a gente vê que tem componentes, sei lá, dessa frequência para frente que vão interferir de alguma forma no resultado do sinal que a gente quer, a gente pode aqui botar um filtro que filtre, né, frequências acima dessa frequência aqui. A gente bane, limpa o sinal dessas frequências, enfim. Análise espectral. Ou contrário, né? Tem um componente aqui de frequência que está, por exemplo, tem um barulho, isso é usual. Tem um barulho quanto mais num carro que está sendo fabricado, sendo projetado. Tem um barulho que não se acha qual é. Então, através de uma análise espectral, a gente pode descobrir, por exemplo, esse componente aqui, sei lá, de 20 Hz, de onde vem isso? Né? 20 Hz, né? O que pode ter uma vibração de 20 Hz? O cara vai atrás e descobre algum eixo, sei lá. Né? Dá para fazer esse tipo de ouvido, não, a gente não conseguiria perceber isso. Né? Outra utilidade é a resposta em frequência a partir da resposta a impulso. Ela deve ter a possibilidade de analisar um sistema no domínio da frequência, assim como a convolução permite analisá-lo no domínio do tempo. Exatamente. Então, se a gente tem a convolução e a DFT, elas trabalhando juntas, às vezes você, no domínio do tempo, não consegue perceber isso que eu acabei de falar. Né? No domínio do tempo, você não tem a percepção de quais são as componentes espectrais que estão envolvidas no teu sinal. E às vezes só decompondo, né, nas componentes espectrais você vai ter noção. Quer dizer, é uma outra visão do teu sinal. Né? Você tem a visão do domínio do tempo e você tem a visão do mesmo sinal no domínio da frequência. Né? Com dois ângulos de visão diferentes, você consegue analisar melhor o teu sinal. Deve ter base para outras técnicas, aí como a FFT, que é amplamente utilizada, aí, a transformada rápida de Fourier, é a DFT implementada, né? De maneira que seja factível, que seja possível de ser utilizada. Ela é centenas ou milhares de vezes mais rápida do que a DFT. Por quê? Porque a gente viu que a DFT, qual é a complexidade algorítmica dela? É n ao quadrado, né? Ela é quadrática. Então, à medida que você aumenta o n,
isso aqui, esse processamento aumenta quadraticamente. Ok? Então lá, como um exercíciozinho, desenvolver um programa que amostre 128 pontos de um sinal e calcule a DFT, indicando as magnitudes das componentes senoidais no domínio da frequência no display. Infelizmente isso aqui não dá para fazer porque a gente não tem a prática, a gente não tem acesso ao laboratório. Tá? A ideia é mostrar isso aqui. Agora olha que interessante, né? Variável independente do número da frequência. O gráfico no domínio da frequência pode ser apresentado em função das variáveis independentes abaixo, né? Que é a taxa de amostragem, a frequência em termos da taxa de amostragem, que deve ser, no mínimo, a taxa de amostragem deve ser no mínimo o dobro da frequência mais alta do sinal que a gente quer amostrar, né? Então, a frequência em termos de taxa de amostragem vai de 0 a meio taxa de amostragem. Se a taxa de amostragem é de 1000 Hz, nosso gráfico aqui vai representar frequências de 0 até 500 Hz. Pode ser representado em termos da frequência natural ou em termos em Hz mesmo, né? Aqui é o contrário, né? De 0 até a taxa de amostragem sobre 2. Maneiras de mostrar o gráfico de várias formas, né? Para a gente demonstrar isso, né? Ocorre um exercício. Ocorre um pico na amostra correspondente ao índice 19 quando tomamos a DFT de 256 pontos de um sinal qualquer. Qual é a frequência do pico expressa como uma fração da frequência de amostragem? Expresso como uma fração da frequência de amostragem. Então a gente tem uma DFT de 256 pontos e a gente sabe que ela vai representar de 0 a 256 pontos. A amostra 255, né, vai representar uma frequência de meia taxa de amostragem, né? Então o índice 19, né, vai ser qual? Qual vai ser a frequência em termos de frequência de amostragem? A regra de 3 simples. A gente chega à conclusão que ela vai ser a 19ª amostra aqui vai ser 0,037 da taxa de amostragem. E qual é a frequência de pico, né, desse mesmo 19º ponto expresso como frequência natural? Mesma coisa, né? A amostra 255 está para π radianos, assim como a 19 vai estar para... Qual é a taxa de amostragem mínima se o pico corresponde a 21,5 kHz do sinal analógico? Mas é o contrário. Se a amostra 19 é 21,5 kHz, 255 é quanto? Então qual é esse valor aqui? 290 kHz. Só que 290 kHz é a frequência, né, em Hz do sinal, maior frequência dele. A taxa de amostragem mínima é 2 vezes isso, é o 580 kHz. Qual é a frequência máxima da senoide em Hz se a taxa de amostragem é de 100 kHz? Bom, beleza.
taxa de amostragem é 100 kHz, então a frequência máxima é a metade disso, 50 kHz. Se 50 kHz está para 255, então o ponto 19 vai ser x. Então, se a taxa de amostragem é de 100 kHz, esse ponto 19 aqui vai ser o da frequência, então a frequência de 3.710 Hz. Tudo é grande 3, um pouquinho só de raciocínio em termos dos conceitos que a gente viu que são simples, né? Taxa de amostragem no mínimo 2 vezes a maior frequência do sinal amostrado, para não ter o problema de aliasing, né? Acho que isso não está nos outros vídeos, eu vou colocar. E regra de 3. Eu vou ficar por aqui, isso aqui eu não vou passar, a gente fica por aqui. Eu vou só adicionar essa questão do teorema de Nyquist, que eu acho que não foi nos outros vídeos, né? Deixa eu verificar isso aqui. Então, só para a gente completar esse conteúdo, né, isso tinha que estar no slide, no vídeo anterior, mas cai bem aqui também. A gente viu que um sinal analógico, para ser processado, né, por um dispositivo de processamento digital, ele precisa ser quantizado, ele precisa ser amostrado, né, sinal aqui contínuo, analógico, precisa ser amostrado esse sinal, né? Então a gente tem aqui uma quantização, tem um erro aqui, né? Não tem jeito, e tem um erro aqui também, né? No tempo entre uma amostragem e outra, e na amplitude entre uma amostra e outra. Inclusive, estava conversando com um amigo meu, né, que gosta muito de Fórmula 1, acompanha isso há mais de 40 anos, e ele estava comentando o seguinte: não sei se alguém sabe disso, no ano passado teve um rolo aí da Ferrari, né, com a FIA, e desconfiaram de uma sabotagem, não sabotagem, uma esperteza aí da Ferrari, né? Os veículos, os carros de Fórmula 1, eles são monitorados, na quantidade de combustível que é colocada no tanque durante a corrida, durante o funcionamento do motor, é monitorada pela FIA, através de telemetria, né? E é feita uma leitura de quanto, né, um medidor de vazão na linha de combustível do motor, de quanto está sendo colocado de combustível no motor por unidade de tempo. Para quê? Isso é limitado para que o carro não tenha para limitar a potência do motor, né? E digamos que essa leitura é feita de tempos em tempos, né? Sei lá, de 1 em 1 milissegundo, de 10 em 10 milissegundos, de 1 em 1 segundo, não sei. De tempos em tempos. Essa leitura é feita e é verificada, é monitorada isso pela FIA durante a corrida. O que os engenheiros da Ferrari fizeram? No software lá, que eles faziam? O cara está lendo aqui, né? Entre uma leitura e outra, durante a leitura, ele injeta a quantidade permitida de combustível. Entre uma leitura e outra, nesse tempo aqui, eles injetam muito mais combustível do que é permitido. Quando vai chegando a hora de fazer uma nova amostragem, eles retornavam para cá, para a quantidade permitida, e aí o sensor da FIA lia, bacana, depois eles aumentavam, né? Deu? Então, na média, a potência dos motores da Ferrari era fantástica. Aí eles descobriram isso, depois disso o motor
Eles não puderam mais fazer isso, o motor da Ferrari caiu de desempenho misteriosamente durante a competição do ano passado. Enfim, existem perdas aqui, tá? Uma boa amostragem, né, cria uma quantização que preserve as características do sinal original. Então, é lógico que quanto mais amostras por unidade de tempo, mais fidedigna vai ser, né, a quantização, a representação numérica do sinal analógico. Só que isso consome muita memória e muito tempo de processamento depois, porque você tem muito mais amostras. Então, o ideal seria o mínimo de amostras possível, de maneira que o sinal amostrado ainda fosse representado de forma fidedigna, né? Vamos ver uma coisa aqui. Então, um sinal. Repara que eu tenho aqui uma taxa de amostragem, tá? Para todas essas imagens que eu vou mostrar, esses gráficos, a taxa de amostragem é a mesma. Para um sinal contínuo, ou seja, de frequência zero, maravilha, a representação é perfeita, né? Para um sinal cuja frequência é 9% da frequência do sinal de amostragem, tá ok também, né? Bem próximo aqui do sinal amostrado. Para um sinal cuja frequência é 31% da frequência da taxa de amostragem, ó, o sinal que o computador vai enxergar é esse vermelho aqui. O sinal senoidal aqui pretinho é o sinal original, né? O sinal que o dispositivo digital aqui está lendo, né, está enxergando, é esse em vermelho. Tá? Ainda assim a gente consegue aqui, vai lá, né? Consegue determinar aqui uma frequência, né? Ok? Não é o sonho dourado da taxa da amostragem, mas ainda assim a gente consegue perceber o sinal que vai, o sistema que vai processar esse sinal consegue identificar razoavelmente, pelo menos, que sinal é esse. Agora repare esse sinal aqui, né? Onde a frequência do sinal é 95% da frequência da taxa de amostragem. Olha o sinal que o sistema vai enxergar. Está longe de ser o sinal original, é esse aqui. E o sinal que o sistema vai enxergar vai ser esse aqui. Tá? Isso se chama aliasing. Né? A baixa taxa de amostragem em relação à frequência do sinal amostrado provoca uma representação errada do sinal original. E não é mais possível produzi-lo. Né? Eu vou processar esse sinal aqui. E se eu quiser reproduzir o sinal que eu li, que é esse aqui, não consigo mais, eu vou reproduzir isso aqui. Então, isso é um problema chamado de aliasing. Por isso que se coloca filtros passa-baixa, né, para eliminar componentes de alta frequência e evitar esse tipo de coisa. Tem um cara chamado Nyquist que fez essa análise e chegou à conclusão que, um postulado, né, que a taxa de amostragem, sampling, né, tem que ser pelo menos o dobro da taxa do sinal amostrado. Então, um exemplo. Se a gente deseja mostrar um sinal senoidal cuja frequência máxima atinge 3 kHz, a taxa de amostragem deverá ser igual ou superior a 6 kHz, para não ocorrer esse tipo de coisa, né? Uma representação errônea do sinal que está sendo amostrado. Tá? Isso é conhecido como o teorema de Nyquist, o teorema da amostragem.
Tá? Como eu falei, por isso que se coloca normalmente um filtro passa baixa para cortar qualquer componente de alta frequência que não interesse, né, para o processamento em questão. Né? Então já se elimina isso aqui. A gente eliminando, né, essas frequências acima da frequência que interessa para a gente consegue já diminuir a taxa de amostragem. A taxa de amostragem vai ser essa frequência máxima que vai entrar vezes 2. Então a gente começa limitando por aí o nosso sistema de amostragem. Tá, ok? E aqui um exercíciozinho. Você precisa ler e armazenar um sinal de áudio cuja frequência máxima de sua componente mais alta é de 6 kHz. O nível máximo do sinal atinge 2 volts. A amplitude máxima do sinal é 2 volts. E a frequência da componente mais alta é 6 kHz. Determine a frequência de naipes, tá, moleza, né? É o que? 6 vezes 2, né? Então, a taxa de amostragem tem que ser pelo menos de 12 kHz. Determine também a taxa mínima de amostragem e a resolução do conversor AD em número de bits, de maneira que se consiga captar variações de 10 mV do sinal de áudio. A informação aí é que a tensão de referência utilizada pelo conversor é de 2,5 volts. Ok? E aqui uma segunda questão. Para o sistema da questão anterior, né, se quisermos armazenar 2 minutos de áudio, quanto de memória será necessário para esse armazenamento? Okay? A gente vai considerar aqui que a memória é particionada em bytes, né? em unidades de bytes, ou seja, 8 bits. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Quantos bits são necessários para esse conversor? Se for mais de 8 bits, a gente tem que usar 2 bytes para cada amostra. Tá? Então, tenta resolver isso aqui. Né? Lembra que isso aqui, ó, resolução tem a ver lá com o número de bits, que é o que a gente quer, tem a ver com a taxa, tensão de referência e a menor variação, né, que a gente consegue perceber, que o conversor consegue perceber. Tenta resolver isso aqui. Caso não dê, a gente discute isso no próximo encontro síncrono aí, da quarta-feira. Tá, ok? Então a gente fica por aqui. Lembrando aí que a gente falou aqui sobre a decomposição através da transformada de Fourier, e essa transformada ajuda a gente a enxergar um sinal amostrado por um outro ângulo, né? O ângulo das componentes espectrais no domínio da frequência desse mesmo sinal que a gente amostrou e cuja representação é no domínio do tempo, né? Que é essa quantização que a gente fez aqui. Tá, ok? Então a gente fica com esse exercício aí e a gente trabalha nele aí se tiver alguma dúvida no nosso encontro aí. Até então.